Só um minutinho. É. Bom dia para quem chegou agora, está ouvindo agora. Capítulo da nossa prova, capítulo 5, 124 a 134. O que eu queria chamar a atenção que vocês estudassem, focassem para essa questão da crise de 29. Primeiro ponto, o que era aquele estilo de vida americano e o porquê dos Estados Unidos terem se tornado essa grande potência. Segundo ponto, as causas da quebra da bolsa de valor, ou seja, os motivos que levaram aquela superprodução, já vou adiantar, prestem atenção nessa palavra, né? A superprodução e como é que esse capitalismo sem controle, essa ideia de querer ganhar muito dinheiro, de produzir muito, de querer vender muito, ela vai chegar no momento em que produz demais e não tem gente o suficiente, certo? E essa superprodução leva à quebra de várias empresas, à quebra da bolsa, à perda de valor das ações, a um desemprego imenso. Por último, o último tópico que eu gostaria que vocês prestassem atenção para a prova, sobre as questões do New Deal, ou seja, do novo acordo. Como é que os Estados Unidos se propõem a resolver esse problema? Okay? A ideia de gerar emprego, de construção de obra pública, de interferir na economia, ou seja, o Estado ele se endivida para gerar emprego e para depois ele recuperar tudo que foi gasto, né? Essas aí são as questões principais. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam comentar a respeito disso? Tá claro, beleza? Para a nossa aula de hoje, galera, infelizmente eu queria ter dado a primeira parte dessa questão do nazismo ao vivo com vocês na semana passada. Tive um problema de internet, gravei a aula, certo? Então, quem não assistiu, fundamental assistir, tá lá no plural, e é um pouquinho da explicação de como é que o Hitler fez para chegar no poder da Alemanha. E vai ser fundamental para a gente entender a diferença do nazismo para o fascismo, porque não são a mesma coisa. E é isso que eu queria que vocês já refletissem, certo? Por quê? Lembrando que o nazismo ele é um modelo político mais avançado, ou seja, mais extremo do que o fascismo. E o que isso significa? Que nas características do nazismo, ele tem tudo que o fascismo é, só que ele ainda tem mais coisas. Ou seja, o nazismo é um fascismo aumentado. Tá? E o que é esse aumentado? Beleza? Vai ser fundamental para a gente entender isso agora. E deixa eu tomar aqui só uns minutinhos para eu explicar essa chegada do Hitler ao poder na Alemanha. Vou recapitular o que eu gravei no vídeo para a gente entrar na questão do antissemitismo. Então, por favor, já anotem essa palavra aí, ó, antissemitismo. Antissemitismo vai ser a chave para nossa questão de hoje, certo? O lance é: a Itália, ela se tornou o primeiro país fascista a ganhar força. Isso a gente já estudou. Com o Mussolini propondo aquela ideia do graveto, lembra? De que uma sociedade ela é forte quando todos os seus membros, quando todas as pessoas, elas estão com o mesmo objetivo. Ou seja, ninguém pode ter interesse egoísta. Todo mundo tem que querer o bem da nação. Todo mundo tem que ser patriota. Todo mundo tem que ser nacionalista. Ninguém pode pensar diferente. Um ódio mortal aos livros, correto? Ou seja, valoriza muito mais a força física do que o intelecto. Quem é que tem que pensar?
O líder, beleza? Quem é que tem que administrar e ser inteligente? O líder da nação. O restante do povo tem que trabalhar, tem que se fortalecer, tem que ir para o exército e não tem que estudar. Porque pensar é ruim. Deixa que o líder pensa para a gente. Uma sociedade que valoriza o armamento, que valoriza a força, que valoriza a guerra. E o Mussolini, ele implementa todas essas ideias e ele toma o poder. Prestem atenção nisso, certo? O Mussolini na Itália, ele dá um golpe, ou seja, ele marcha sobre Roma, ele tem os seus apoiadores, todo mundo armado, certo? E ele passa a seguinte mensagem: ou vocês me deixam controlar o país, ou deixam o Mussolini governar, ou então vai começar uma guerra. Sacou? Tá todo mundo armado, os próprios soldados apoiam as ideias do Mussolini, ou seja, quem deveria proteger a população está do lado desse governante maluco, certo? E o Mussolini toma o poder. Se torna o primeiro país fascista da Europa. O caso da Alemanha, ele ainda é mais grave. Por quê, galera? Porque a Alemanha está numa crise muito maior. Que crise? A derrota na Primeira Guerra. Olha, se a Itália abandonou, saiu no meio da guerra e já foi destruída, você imagina para a Alemanha? Vocês estão lembrados do Tratado de Versalhes? Certo? Vocês lembram disso, daquele acordo que os alemães foram obrigados a assinarem quando termina a Primeira Guerra? Ou seja, a Alemanha foi culpada pela Primeira Guerra. Vocês estão lembrados que a Primeira Guerra foi causada pela disputa econômica, né? Ou seja, não era para ter culpado. Todo mundo estava errado. Todo mundo que estava gananciando, que estava querendo pensar só no seu lucro, foi o culpado. Os vencedores tiraram o seu da reta. Falaram assim, não, França e Inglaterra, coitadinha, a gente é vítima. Certo? Culpada é a Alemanha, ela que é o demônio na Terra. Além da Alemanha ter sido destruída, né, arrasada, a Alemanha teve que pagar indenização, a Alemanha teve que pagar dívida dos outros países. Tudo que os outros países gastaram na guerra, a Alemanha tinha que pagar para eles se reconstruírem, ou seja, tudo que ela destruiu, a Alemanha foi punida tendo que reconstruir. A Alemanha perdeu o território, e olha só, olha esse detalhe. As terras valiosas, o território valioso da Alemanha, que ela ia tirar o sustento para poder pagar tudo, foi retirado dela. Ou seja, ela tem que pagar uma dívida imensa, pagar a reconstrução, e ela ainda perdeu o seu território mais forte, que seria suficiente para ela pagar, né? Para ela bancar os caos da guerra. A Alemanha ficou proibida de ter exército, e ó, detalhe, porque isso daí depois, na hora que o Hitler pegar essa frase, esse tópico, ele é um gênio da propaganda, ele usa o meio de comunicação a seu favor para manipular o povo, certo? Ele usa fake news, ele usa notícia falsa, ele faz propaganda de que tudo é ele. Igual o Mussolini fazia lá naquele culto ao líder, o Hitler fez isso muito mais forte, certo? Ele vai transformar a seguinte condição: a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra. Quando a gente entrar no próximo capítulo, que é o capítulo da Segunda Guerra Mundial, eu vou bater nesse ponto, a gente vai tornar a citar esse ponto de como é que o Hitler ele vai usar isso, né? Como é que o Hitler ele vai pegar essa questão da derrota e vai transformar isso em um grande valor dos alemães, do povo germânico. Mas, pois bem, o lance é, a Alemanha está completamente destruída, certo? Está completamente arrasada. Se a Itália já estava em crise, a Alemanha está 10 vezes pior, para não falar 1000 vezes pior, certo?
E seguindo a mesma ideia do Mussolini, o Hitler, como líder do partido nazista, ou seja, é um partido fascista, mas ele mudou de nome porque era na Alemanha, ele troca o nome, certo? Por enquanto, só essa é a diferença, só um nome diferente. Ele vai tentar um golpe igual o Mussolini fez. O problema é, o Hitler ainda é desconhecido. Ninguém sabe quem é ele. Ele não tinha uma propaganda tão boa igual o Mussolini fez. E o Hitler vai ser preso, sacou? Por quê? Porque ele tentou um golpe. Você não pode querer tomar o poder à força, sacou? O Mussolini teve força para poder conseguir isso. O Hitler não. Desconhecido, ninguém ligava, ninguém se importava. Figura fraca, ninguém nunca ouviu falar nele. Vai ser preso. E ó, a prisão para esse tipo de crime é prisão perpétua. Ou seja, ele tem que ficar a vida inteira preso. E aí é a primeira sacada que o Hitler tem enquanto ele estava na prisão, certo? A Alemanha vai se reconstruindo, a Alemanha vai pegando empréstimos dos Estados Unidos para se reconstruir, para pagar as dívidas, certo? A situação da Alemanha vai melhorando. E o Hitler preso. O que o Hitler faz na cadeia? Ele escreve um livro que é chamado de Mein Kampf, ou seja, A Minha Luta. É uma biografia, ele escreve a história dele, ele mesmo. Nasci na Áustria, vim para a Alemanha, lutei na guerra. Na Primeira Guerra ele era mensageiro de guerra, sabe? Militar baixinho, nunca deram nada para mim, mas eu tenho as seguintes ideias, ó. E aí inicia o radicalismo do nazismo. É através dele, são as ideias que ele propõe nesse livro. Ele começa a falar que a Alemanha vai passar por uma crise, que a Alemanha não tem um governo forte, que esse capitalismo solto, que esse capitalismo sem controle causou a Primeira Guerra. Ou seja, que deixar os empresários governarem significa que o empresário ele vai querer, o executivo, ele vai querer ganhar tanto dinheiro que ele vai fazer de tudo para poder lucrar mais. Isso significa colocar o país numa outra guerra, sacou? Por conta de ganância. Então, que ele tem a seguinte ideia, de controlar a economia, de usar o capitalismo a favor do povo. Ou seja, o empresário ganha, o empresário produz, mas o governo está lá, ó, para controlar, entendeu? Opa, você está lucrando demais, tá virando um problema, então vamos renegociar, vamos investir em tal área. Igual o New Deal nos Estados Unidos de construir obra pública, o Hitler está lá escrevendo o seguinte: temos que usar o país, o governo, a presidência, para construir obra. Mas que obra que a gente constrói e deixa o país mais rico e mais forte ao mesmo tempo? Fábrica de arma, certo? Fábrica de avião de guerra, fábricas de submarino, certo? Pronto. Aí que tem um detalhe. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Por quê? Porque a Alemanha, depois da Primeira Guerra, ela ficou proibida de ter exército, certo? Estava proibido de ter indústria de arma e de ter exército forte. Para quê? Para ela não querer se vingar e causar uma segunda guerra. Foi um acordo que eles fizeram lá no final da primeira. Só que quando o Hitler está escrevendo esse livro, ele fala o seguinte: a Alemanha precisa de um governo forte. Precisa de um governo que todo mundo lute pela mesma causa, que todo mundo cumprimente o mesmo símbolo, tenha a mesma bandeira, certo? O povo germânico é um povo especial. E você sabe quem é o problema? O problema são os comunistas. Ó, quem é de esquerda é péssimo, certo? Eles são culpados pela Primeira Guerra, junto com os empresários, junto com toda essa
situação de ruim, os comunistas eles só pensam neles. Eles não estão pensando no povo, eles estão pensando só no partido deles. Olha o que a União Soviética fez. Tomou a casa dos empresários, tomou a fábrica do dono da empresa, tomou as terras do grande fazendeiro. Isso é um absurdo. Então, o comunismo é tudo de ruim. O comunismo está erradíssimo. Além do comunismo, prestem atenção, existe um maior culpado pela situação da Alemanha. E esse maior culpado é o judeu. Certo? Isso ele está escrevendo no livro. O judeu, junto com o comunista, mas principalmente o judeu, eles foram os responsáveis, nas palavras dele, por ter causado a morte de Cristo. Lá no início da Bíblia, na crucificação, os judeus podiam escolher quem eles queriam que tivesse sido salvo, o Jesus Cristo ou um outro personagem, não lembro do nome do cara. E os judeus condenaram Jesus, certo? Preferiram libertar uma pessoa deles e deixaram Jesus ser morto na cruz. Os judeus são gananciosos. Os judeus eles não se sentem como o povo alemão. Os judeus eles são uma doença. E é isso que ele começa a colocar na cabeça do povo alemão. Na hora que ele escreve o livro, na hora que ele vai para o tribunal e ele vai ser julgado pelo crime de golpe que ele deu, ele começa a falar isso, ele fala assim, olha, povo da Alemanha, me deixa sair, vota no meu partido, presta atenção no meu partido, porque se a gente excluir os judeus, se a gente retirar os comunistas, se a gente colocar para fora do país todo mundo que é diferente, a gente vai ter um país forte. Saca? Ele começa a colocar uma ideia extrema de que para você resolver o problema da nação, você não pode ter ninguém pensando diferente. Você não pode ter ninguém aceitando as coisas diferente. Ele vai colocar o seguinte, olha, o nosso povo alemão, o povo germânico, o que ele vai chamar de ariano, tem até aí ó, na página 151. O povo germânico é um povo especial. E se a gente é especial, se a gente foi destinado à grandeza, a gente não pode aceitar ninguém fraco. Lembram da história lá dos gravetos, que quanto mais graveto junto, mais difícil de quebrar? Certo? Que foi o símbolo que o Mussolini usa. O Hitler ele vai usar a mesma coisa. Ele vai falar o seguinte, olha, se a gente juntar um monte de graveto e os gravetos forem juntos, ficarem difíceis de quebrar porque o povo unido ele traz força, imagine que lá no meio tem um monte de graveto podre, certo? A gente pode juntar um monte, na hora que forçar, aquele monte de graveto podre vai se desfazer e esse graveto todo vai quebrar. Então a gente tem que tirar da sociedade quem são os culpados, sacou? Todo mundo que pensa diferente da gente é ruim, tem que ser morto. O cara tá escrevendo isso, galera. O cara tá informando para o povo da Alemanha que os judeus são uma doença e têm que ser exterminados. Não só da Alemanha, mas do mundo. Então, prestem atenção nisso, porque isso é o antissemitismo. Esse é o radicalismo que a Alemanha coloca que a Itália não tem. Sacou? A Itália tem lá aquelas características, culto ao líder, totalitário, militarismo, nacionalismo, mesma bandeira. A Alemanha tem isso tudo. Tem a bandeira vermelha da suástica, já viram aquele símbolo que é até proibido? Tem o culto à figura do Hitler, tem a ideia de que o povo tem que ser forte e militar. E além disso, eles começam a perseguir os judeus, como se o judeu fosse o culpado de tudo. E o Hitler, ele é libertado da prisão por bom comportamento. Olha isso que absurdo. O cara estava preso porque tentou um golpe, certo? Foi considerado pelos juízes e pelos guardas, né, pela polícia, como alguém bonzinho, inofensivo, ou seja,
Ele deu aquele golpe, coitadinho, mas ele não vai fazer mal nenhum. Ele é tão boca abertinha, sabe? Ele escreveu um livrinho e tal, ninguém nunca vai ler esse negócio. Ele escreveu isso daí e ele é inofensivo, ele não vai causar mal nenhum para ninguém, porque ninguém vai seguir essas ideias. Certo? O problema é, a crise de 29 vem, quebra a Alemanha, e o Hitler, que estava sumido, volta a aparecer. Por quê? Porque o que ele propõe de solução é fácil. Prestem atenção nisso, velho. Nenhuma solução para problema é fácil. Seja para coronavírus, seja para a crise econômica no Brasil, sempre desconfiem de quem está propondo ideia rápida. Ah, é só a gente tomar um remedinho que curou tudo, passou, volta tudo ao normal. O Hitler ele faz a mesma coisa. Ele faz o seguinte, olha, sabe como é que a gente vai fazer para transformar a Alemanha num país grande de novo e superar a crise? Simples, matando judeu. Mas o que tem a ver? Tem a ver que se a gente tirar o judeu, se a gente eliminar da sociedade o comunista, se a gente excluir a população negra, se a gente matar e exterminar todos os ciganos, se a gente excluir e exterminar os homossexuais, os deficientes físicos e os que pensarem contra a gente, acabou o problema. Essa é a solução. Saca? E o que o povo da Alemanha faz? Eles estão tão desesperados, eles compram essa ideia ridícula e vão começar a apoiar o que o Hitler está dizendo. E o Hitler vence as eleições, sacou? Ele é eleito fazendo esse papel. E o que eu quero que vocês reflitam? É porque, de novo, isso é muito parecido com algumas características que o Brasil tem vivido, que não agora um pouquinho menos, mas existiu há uns anos atrás, né, antes dessa eleição acontecer, uma ideia de que todo problema do Brasil, ou seja, tudo que deu errado no Brasil, tudo que não está bem, é culpa de dois grupos. Ou do PT, e a gente não tem que defender partido nenhum, mas era assim, a esquerda brasileira causou uma crise e os homossexuais. Tudo foi feito com a seguinte situação. Tá tendo kit gay na escola, tá tendo mamadeira de não sei o quê, esse povo tá indo pro carnaval e transando na rua. Isso aí tá acabando com a sociedade, temos que acabar com os gays do Brasil, porque se acabar, acabou o problema. Certo? E o outro lado, grupos de esquerda. Ah, causaram problema, causou isso, causou aquilo. Olha só, é uma das grandes características, e o nazismo fez isso, de culpar outras pessoas e de falar que exterminando aquele grupo, exterminando aquela situação, resolve o problema. Certo? E aí, tudo que não dá certo, o que o Hitler faz? Opa, peraí. Se a economia não está indo tão bem igual a gente pensou, é culpa dos judeus, vamos exterminar mais. Certo? Vamos criar um novo jeito da gente matar mais eles, porque a gente vai resolver o problema. Ah, mas a gente já está exterminando os judeus e não está resolvendo. Ah, não, mas é porque ainda tem cigano. Vamos exterminar os ciganos, porque aí a gente vai resolver o problema. Opa, tá indo atrás dos ciganos, resolveu ou não? Ah, não, mas é porque então tem negros demais na sociedade. Vamos exterminar os negros que a gente consegue resolver. Opa, não resolveu? Ah, mas também, olha o tanto de mulher querendo trabalhar, querendo dar ordem. Vamos exterminar as mulheres que estão empoderadas, que aí vai dar tudo certo. Ou seja, eles começam a perseguir cada vez mais grupos como solução. Sacou? E aí que tá. Tem um ditado, eu não vou saber falá-lo em alemão, óbvio, mas ele é um ditado em alemão super famoso que foi escrito por um ex-nazista que foi perseguido e foi mandado para um campo de concentração. E isso virou um dos grandes lemas na Alemanha contra o nazismo. Ele falava assim: no início, começaram a perseguir os judeus e eu não era judeu e não me importei. Logo em seguida, começaram a perseguir os comunistas
e eu não era comunista e eu não me importei. Começaram a perseguir os ciganos, eu não era cigano e não me importei. Começaram a perseguir os negros, eu não era negro e não me importei. Começaram a perseguir os homossexuais, eu não era homossexual e não me importei. Quando começaram a me perseguir, não tinha mais ninguém diferente para me proteger. E aí eu caí. Saca? E o que é isso? Esse é o grande lema do que o nazismo faz. Ele vai perseguindo inimigos, ele vai criando inimigo, ele vai criando inimigo, ele vai criando inimigo, certo? E quando não tem mais inimigo para criar, ele começa a perseguir o próprio povo. Só que quando ele começa a perseguir o próprio povo, não tem mais ninguém diferente que não aceite a sua ideia. Tá todo mundo tão fechado que quem o líder apontar como culpado, ninguém defende mais. Então, gente, o que eu queria que vocês levassem não só dessa aula, da máquina de perseguição nazista, mas que vocês levassem para toda a vida. Vocês não são obrigados a vocês não são obrigados a gostarem de ninguém. Mas a gente tem que respeitar a diferença. Por quê? Porque é respeitando a diferença que a nossa diferença ela é respeitada. E aí, quem é que te garante que vai chegar um momento em que o Estado não vai te perseguir? A gente precisa de alguém que defenda a gente. Ah, mas o Estado gosta de mim, certo? Eu sou tudo bonitinho, eu nunca fiz nada de errado. Mas quem garante que o Estado nunca vai se voltar contra você? Porque o nazismo fez isso. Ele prometeu excluir os judeus, ele prometeu excluir os negros, os de esquerda, os homossexuais, e aquilo ali solucionaria o problema. Quando não aconteceu, ele se volta contra o próprio povo, ou seja, contra as pessoas que apoiaram aquela primeira exclusão. Certo? Então, essa é a grande máquina. Foram criados uma série de campos de concentração, rapidinho para eu terminar, que é onde está aí nesse... Eu não vou grifar e tudo mais, mas vocês já devem ter ouvido falar nisso. Foram criados uma série de campos de concentração, ou seja, as prisões, que inicialmente eram usadas para guardar, para prender os judeus, e depois virou um campo de extermínio, ou seja, eles eram enviados para lá para morrer, e todo mundo que pensava diferente do Hitler vai sendo cada vez mais perseguido, para ficar somente o povo alemão superior, essa raça superior, que na verdade não já foi provado pela ciência que isso não existe, certo? Então criou-se toda essa ideia, certo? Eu acho que com isso vocês conseguem fazer essa tarefa para mim, quer ver? Só me lembra que a Angelita já passou para vocês o Diário de Anne Frank? Vocês já tiveram que ler, não já? Eu já li O Menino do Pijama Listrado. Mas a Anne Frank a gente também leu. Então, a gente leu. Depois, me lembrem, se alguém puder anotar isso, me lembrem de contar para vocês, porque eu fui nesses dois lugares. Eu fui em um campo de concentração da Alemanha, quando eu estive na Alemanha. Eu fui no campo de Auschwitz, que é considerado o maior dos campos de concentração. E depois deixa eu contar para vocês a minha experiência, porque agora a gente não vai ter tempo. A minha experiência lá, que foi um dos dias mais tristes assim, da minha vida, que eu não acreditava no que estava acontecendo. Depois eu conto. E eu fui na casa dela, eu fui na casa da Anne Frank, na Holanda, visitei. Eles passaram acho que 4 ou 5 anos escondidos dentro do sótão, quase 3 famílias num lugar super apertado, sem poder fazer um barulho, porque o prédio inteiro estava sendo ocupado pelos nazistas. Tem que terror, saca? A gente está falando de algo que nunca deve ser valorizado, nunca deve... O tamanho da violência que é esse regime é algo que a gente tinha que ser assim, impedir o máximo de acontecer. E vira e mexe o Brasil tá aí aparecendo gente cultuando a bandeira nazista, falando que os nazistas estavam certos, que é isso mesmo, que só morre quem merece sofrer, enfim.
Façam para mim, por gentileza, a atividade 3, por favor, na página 153. E, deixa eu ver, e o Em Casa 3, só os dois, na 155. Alguma dúvida sobre o que é o antissemitismo, galera?